Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, se você está aí comigo, diga aleluia. A Bíblia diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo. Fala comigo, dormindo. Mais uma vez, diga dormindo. Com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Em outras palavras, não te importa conosco? Verso 39. Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida, eu quero declarar esse texto sobre essa circunstância. E Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento que está se assolando se aquietou e fez-se completa bonança em nome de Jesus. Verso 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que texto interessante. E eu gosto de conjecturar aqui nessa história do porquê que Jesus dormia, do porquê naquela situação Jesus dormia. Eu posso falar que é porque Jesus também era humano e porque, como ser humano, Jesus se cansava. E isso é verdade, Jesus era humano. Mas trazer essa explicação para esse texto, porque esse texto foi registrado e até hoje está nos evangelhos, nós vamos desprezar a divindade do Senhor, nós vamos desprezar o fato que ele não era só ser humano, mas ele também era o Deus que se fez carne, ele também era divino. E nós sabemos que Deus, ele jamais faz nada sem propósito. Nada que se tem registrado na Bíblia, se nós cremos num Deus soberano, nós podemos afirmar que é sem propósito. Tudo que está lá, ele deixou ali com um propósito. Tudo que ele fez enquanto ele era Deus encarnado, enquanto ele era 100% homem também, ele fez com um propósito. E se nós estudarmos aqui à luz da natureza divina, eu creio que isso vai edificar a tua fé. Do porquê que Jesus dormia, do porquê algumas vezes nós sentimos que Deus está dormindo, do porquê Jesus se calou. Não foi essa a única ocasião que Jesus ficou em silêncio. Noutras passagens, noutros textos, nós vemos Jesus se silenciando. E é interessante nós estudarmos isso, porque muitas vezes nosso sentimento é que Deus está em silêncio. Muitas vezes nós clamamos, nós oramos, nós fazemos jejum e oração, fazemos campanhas, e a sensação é que Deus se cala, é que Deus está em silêncio. Mas quando nós buscamos conhecer o Senhor, quando nós buscamos entendimento na palavra de Deus, nós entendemos que até o silêncio de Deus, ele vem com um propósito. Em outras palavras, quando nós conhecemos o Senhor, nós percebemos que até o silêncio de Deus, ele fala. Até o silêncio de Deus fala conosco. Ou melhor, nós aprendemos que até o silêncio de Deus, ou o silêncio de Deus, fala mais até do que uma multidão de palavras. O silêncio de Deus conversa conosco, e o silêncio de Deus nos abençoa. E é fundamental na vida cristã, você aprender o que Deus está falando através do seu silêncio.
O que Deus está falando quando ele se cala? Mas para isso, em primeiro lugar, você precisa conhecer o Senhor. Os discípulos aqui estavam padecendo porque muitos, apesar de estarem com o Senhor por algum tempo já, eles não conheciam o Senhor. Eles chegaram ao ponto de achar que Jesus não se importava com eles. Eles tinham acabado de experimentar milagres lá numa margem do mar da Galileia, na região de Cafarnaum. Eles estavam obedecendo uma direção de Jesus. Jesus não tinha os abandonado, Jesus estava com eles dentro do barco. E ainda assim eles desesperaram, ainda assim eles pensaram que aquela tempestade era um ponto final, que aquela tempestade seria o fim da vida deles, e pensavam que Jesus não estava se importando com eles. Como que se Deus não se importasse conosco? Como que se Deus não nos amasse? Eles levantaram e falaram: Senhor, não te importa conosco, não se importa que morramos. Porque eles não conheciam a Deus. Interessante, eu gosto de enfatizar que o conhecer aqui, a palavra conhecer no sentido bíblico, ela implica muito mais sentido e significado do que a palavra conhecer implica nos dias de hoje. A palavra conhecer, todas as vezes que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, do Velho ao Novo Testamento, todas as vezes que a palavra de Deus usa o termo conhecer, ela está implicando um tipo de relacionamento. Não é simplesmente saber sobre a pessoa, é se relacionar com a pessoa. Como eu falo, era uma palavra usada até para descrever relacionamento íntimo entre casais casados. Porque era um termo usado para descrever relacionamento, proximidade, intimidade. É algo que não é para ser feito numa reunião, numa apresentação. É algo que demanda tempo, investimento, proximidade, esforço, relacionamento. É por isso que o profeta Oséias, ele chama o povo, ele diz assim: conheçamos, e não só paremos ou paramos por aí, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque é algo que demanda tempo, investimento. Você precisa passar mais tempo com o Senhor para conhecer o Senhor. Você precisa passar mais tempo, ou investir mais tempo lendo a palavra do Senhor, para ouvir, entender e conhecer aquilo que Ele quer lhe dizer, ou aquilo que Ele está falando com você. Implica relacionamento. Para você que já está há algum tempo aí na fé, é uma boa notícia para você. Porque quanto mais tempo você tem de fé, a tendência, o natural é que mais você conhece do Senhor. Não significa que você não deva conhecer mais, mas quanto mais tempo você investe, ou quanto mais tempo você tem no Senhor, mais tempo você conhece do Senhor, ou mais você conhece do Senhor. Você precisa conhecer ao Senhor. É isso que o salmista diz. Quando ele nos dá uma exortação, ele nos dá uma ordem, ele diz assim: aquieta, acalma. Quem está atribulado, deixa eu dar essa exortação para você nessa manhã. Calma, aquieta o teu coração. Mas o salmista nos dá a ferramenta que nós precisamos ter para nos aquietar. A Bíblia jamais nos exorta ou nos ordena a fazer algo sem nos capacitar para fazer. O salmista ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus, através do salmista, diz: acalma, aquieta, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra saber aqui é o mesmo termo no original da palavra conhecer. Em outras palavras, você só vai se aquietar no meio da tempestade, você só vai dormir no meio da tempestade quando você conhecer o Senhor. Quando você conhecer o Senhor.
Quanto mais você conhece do Senhor, mais você sabe que nenhuma tempestade é páreo para o seu Deus. Quanto mais você conhece ao Senhor, mais você vai saber que basta uma palavra, basta um sopro saindo da sua boca, para que toda e qualquer tempestade se acalme e haja completa bonança. Quanto mais você conhecer do Senhor, você vai saber que Deus pode fazer muito mais enquanto você estiver dormindo e descansando dele, do que enquanto você estiver acordado tentando acalmar a tempestade na sua própria força. Porque o salmista também nos ensina que o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem, enquanto eles descansam no Senhor. Porque senão você vai ser igual eu e muitas pessoas. Eu não gosto de ficar no banco do passageiro do carro. Quando a minha esposa vai dirigir, e ela dirige melhor do que eu até, eu tento ficar dirigindo do outro lado. Se eu vou atrás com as crianças, pior ainda, eu fico nauseado, eu fico ruim. Fico tentando pilotar o carro, mas é algo tão fútil, porque eu não estou no volante. Eu não posso fazer nada para conduzir o carro. E de fato, se eu falo demais, eu fico nervoso, acaba atrapalhando ela de dirigir. E atrapalhando ela de me levar onde eu quero chegar. Às vezes, quando eu estou distraído, eu faço algo ainda mais absurdo. Teve um dia que eu estava distraído no voo, e o voo pegou aquelas turbulências pesadas. E eu me peguei tentando pilotar o avião no banco do passageiro. Quem já fez isso? Se aperta o pé. Aí quando eu percebi, eu já estava tenso e cansado, mas algo extremamente fútil. Nada que eu fizesse ali surtia qualquer efeito. Só piorava a minha qualidade de vida e piorava a qualidade da viagem e fazia com que eu piorasse de alguma maneira. Da mesma forma é quando você fica tentando fazer na força do seu braço. É fútil, inútil, só piora o resultado. E às vezes é igual eu quando a minha esposa está dirigindo, às vezes atrapalho ela de dirigir. Tem gente que fica atrapalhando Deus tentando fazer na força do seu braço. Mas quando você conhece o Senhor, você sabe que Ele nunca perde o controle. Quando você conhece o Senhor, você sabe que Ele está te dirigindo para o lugar certo. Pode ter aí uma turbulência ou outra, mas teu Pai é o comandante, Ele vai te levar para o destino final. Não tem turbulência páreo para o Senhor, pelo contrário, Ele é quem te guarda, Ele é quem te sara, Ele é o teu Deus. Em nome de Jesus. Por que Jesus dormia, meu irmão? Jesus sabia que eles iriam enfrentar a tempestade, sim ou não? Sim, Ele é Deus. Deus vê o amanhã antes do amanhã acontecer. Por que eles dormiam? Todos os discípulos ali, com exceção de Judas, eram galileus. A grande maioria pescadores, viviam ali no mar da Galileia, então já tinham visto todo tipo de tempestade. Por isso aquela tempestade provavelmente era uma tempestade fora do comum. Se aqueles que estavam acostumados ali com tempestades não se assustariam com qualquer tipo de tempestade, aquela tempestade estava fora do normal, a ponto deles pensarem que iriam morrer. Mas ainda assim, com aquilo que era fora do normal para o homem, o Deus que se fez carne estava dormindo. Sabe por quê? Aquela tempestade não intimidava Jesus. Os seus problemas podem te intimidar, mas o seu problema não intimida a Deus. Aquele problema, aquela tempestade pegou os discípulos de surpresa, mas não pegou Jesus de surpresa. Deus, Ele vê o amanhã, antes do amanhã acontecer. Esse problema, essa crise, essa doença pode ter pego você de surpresa, pode estar te assustando, mas não pegou Deus de surpresa, não intimida o Senhor. Jesus sabia que apesar da severidade da tempestade, os discípulos iriam passar por ela ilesos e iriam chegar do outro lado. Apesar da severidade da tempestade, a tempestade não seria o fim. Deus sabe que apesar da
da gravidade do problema que você está enfrentando, o seu problema não é o seu fim. Deus sabe que apesar da severidade dessa circunstância, essa circunstância não vai te prejudicar, não vai fazer com que você se atrase, pelo contrário, Ele vai garantir que você passe por ela, chegue do outro lado e saia deste problema melhor do que entrou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse problema não é o seu fim.